Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Eric e faço parte da Juventude Batista Calvário aqui em Natal. Então, hoje eu vou estar dando para vocês continuidade a essa série de estudos que estamos tendo. E o tema de hoje tem como por título Tornar-se como Jesus e fala sobre a importância da santificação em nossa vida. Mas antes de começar o estudo mesmo, eu queria falar com você. Aí onde você está, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai de misericórdia, Deus, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia, Senhor Deus, que me permitiu amanhecer, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por estar aqui, Senhor, para falar mais um pouco da Tua palavra, Deus. Ó, Deus, abençoe, Deus, essa palavra, Deus, que o Senhor possa me usar, Senhor Deus, para falar a cada um que esteja ouvindo, Deus. Que Tua palavra possa penetrar, Senhor Deus, no coração de cada um, Deus, e no entendimento, Deus. E que essa palavra, Deus, possa ajudar, Senhor Deus, essa pessoa a crescer espiritualmente em Ti, Deus. Abençoa, Deus, o coração, abençoa, Deus, a vida de cada um que esteja ouvindo essa palavra, Deus. Dá entendimento, Deus, e que o Senhor possa falar profundamente com cada uma dessas pessoas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Então, gente, antes de começar o estudo, se você quiser, pegue sua Bíblia. E se você quiser pegar um papel, uma caneta, seria interessante. Se você quiser anotar alguma coisa, você pode pegar, viu? Então, é, esse estudo, o título dele é Tornar-se como Jesus. E como eu falei, fala sobre a importância da santificação em nossa vida. Eu queria desenvolver esse estudo fazendo duas perguntas para você. Então, a primeira pergunta é: o que é santificação? Bom, vou ler aqui para vocês um texto que fala sobre o que é a santificação. A santificação é um processo contínuo na vida do cristão regenerado. É a constante mortificação da carne, a nossa velha natureza humana pecaminosa e o progressivo aperfeiçoamento em Cristo, transformando o nosso caráter para ter uma vida de práticas e obras que agradam a Deus. O objetivo da santificação é fazer com que o cristão regenerado possa se tornar cada vez mais semelhante com Cristo, abominando as obras pecaminosas da natureza corrupta do ser humano e se revestindo da santidade de Cristo, com o fim de se tornar cada vez mais parecido com Cristo e ter uma conduta que agrada a Deus. Então, resumindo, a santificação é um processo que acontece na vida do cristão regenerado. Quando nós aceitamos a Deus, a Cristo, como nosso Senhor e Salvador na nossa vida, nós somos regenerados. E a partir daí, nós temos que passar por esse processo de santificação, que é o quê? É deixar a nossa velha natureza humana, a, que é pecaminosa, que é pecadora, e se revestir da glória de Deus, revestir de Deus. Como é isso? É eu passar a fazer as práticas erradas que eu tinha antes. Eu deixo de lado as coisas que desagradam a Deus, eu deixo de lado, eu não pratico mais e eu tenho que buscar me revestir da glória de Deus, ou seja, ter uma vida que agrada a Deus, buscar fazer as coisas que agradam a Deus, ter uma conduta que agrada a Deus. Então, orar, ler a palavra, obedecer a sua palavra, fazer o que Cristo manda na palavra dele, amar aos outros irmãos como a nós mesmos, ter uma vida que agrada a Deus. É isso que é santificação. Nós deixamos a nossa velha natureza humana, pecaminosa, pecadora, e se revestir das coisas que se revestir da glória de Deus, das coisas que agradam a Deus. Entendeu? Esse processo é realizado pelo Deus Triuno, mais especificamente pelo Espírito Santo, em nossa vida. Mas também é exercido por nós, homem, que coopera nesse processo. Ao mesmo tempo em que a Bíblia afirma que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, ela também aponta em várias exortações para a cooperação do homem nesse processo. Eu queria ler aqui com vocês aqui uns três versículos, três referências bíblicas. A primeira está em Efésios 3,16.
que fala o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Ou seja, aqui ele fala que o próprio Espírito, né, que o Espírito Santo fortalece a gente na obra de Deus, na conduta cristã. Eu queria ler agora com vocês, Colossenses 1:11. Colossenses 1:11, que fala o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com sua alegria. Ou seja, aqui também fala, né, que quem nos fortalece nesse processo é o próprio Deus, através do Santo Espírito. Agora eu quero ler com vocês Gálatas 5, do 16 ao 23. Que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não está sobre a lei. As obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam-se a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Ou seja, aqui ele aponta para a necessidade de nós, como cristãos, ter uma vida que agrada a Deus. Ou seja, a gente deixar as obras da carne, que é inveja, feitiçaria, inimizade, essas coisas, nós mortificarmos esses desejos no nosso coração e deixar em nós, fluir em nós, o fruto do Espírito, que é o quê? Mansidão, alegria e a paz. E como isso acontece? Ao mortificar nossos desejos pecaminosos, as coisas que não agradam a Deus, e buscar realizar as coisas que agradam a Ele gera em nós esses frutos do Espírito, né? O amor, a alegria, a paz. Ou seja, é o próprio Deus que gera em nós essas coisas. Através do que? A gente mortifica a nossa carne, os nossos desejos humanos e pedimos para Deus para que Ele gere em nós esses atributos. Mas isso acontece como? Mas a gente almeja cada dia alcançar esses atributos, mas quem opera esses atributos em nós é o próprio Espírito Santo. Ou seja, é um processo, podemos ver que é um processo duplo, ou seja, o Espírito Santo realiza em nós a obra, mas nós também temos que querer fazer essa obra, a obra que agrada a Deus, ou seja, mortificar nosso velho homem e realizar a boa obra de Deus. É, eu queria ler agora com vocês um versículo que exemplifica muito bem isso, que é Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13. Que fala assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo fala pra gente que fala o seguinte, ó: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, ele recomenda ao cristão que desenvolva a nossa salvação, ou seja, desenvolva as práticas que agradam a Deus, a conduta que agrada a Deus,
com temor e tremor. Ou seja, ele convida o homem a almejar uma vida em santidade. Mas ele aqui, mas logo depois ele fala: porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, apesar de nós buscarmos essa vontade, buscar fazer as coisas que agradam a Deus, é o próprio Espírito Santo que realiza em nós o querer de fazer essas coisas, como também o realizar dessas coisas. Então, é bom, apesar de nós estamos digamos assim, nós temos uma participação nisso, é o próprio Espírito Santo que nos incentiva a a andar em santidade. Então, dito tudo isso, eu quero fazer para você uma segunda pergunta. Então, como eu posso me santificar? Vamos lá. Nós podemos nos santificar buscando a Deus através da sua palavra, através de orações, da comunhão com os nossos irmãos em Cristo, procurando se moldar aos princípios de Deus, obedecendo os mandamentos e as práticas que Deus espera do cristão, orando para que ele realize em nós essa obra, abstendo-se do que é impuro e errado e procurando viver uma vida que agrade a Deus. Ou seja, como podemos se santificar? Nós podemos santificar deixando de fazer as práticas que não agradam a Deus, ou seja, mortificar nossa carne, deixar de pecar, é, não deixando que o pecado entre na nossa vida, ter uma conduta que agrada a Deus, ou seja, não falar mal dos outros, não ter inveja, não ter ódio, que a gente possa tirar tudo que não agrada a Deus na nossa vida e buscar a Deus verdadeiramente, orando, lendo sua palavra, deixando que os princípios bíblicos moldem a nossa vida, buscando ter uma vida que agrade a Deus, uma vida de santidade, buscar fazer as coisas que agradam a Deus, desenvolver em nós os frutos do Espírito, deixar que o Espírito Santo possa fazer a sua obra em nossa vida, entendeu? Que nós possamos deixar se abster de tudo que é mal e ter uma vida que agrada a Deus, uma vida de oração, de palavra, de busca da sua palavra, uma vida de comunhão com Deus, uma vida em que você diz assim: Deus, vem, Deus, tira tudo isso aqui, tudo que não te agrada, Deus, e me molda, desmolda meu caráter, Deus, me faz de novo, me faz ser uma pessoa que segue as coisas que o Senhor fala, que segue seus mandamentos, que busca a Ti, que busca comunhão com Ti, é, que quer se moldar a Ti, que quer ser parecido com o Senhor, entendeu? É, é importante também lembrar que esse processo da santificação na nossa vida é um processo que vai durar a nossa vida toda aqui na Terra. Porque, infelizmente, nós não conseguiremos ser perfeitos aqui na Terra. Então, cada dia nós temos que nos santificar. Ou seja, cada dia eu tenho que deixar morrer o meu velho eu e deixar que Cristo conduza a minha vida. Infelizmente, nós não conseguiremos chegar no estágio perfeito. Não conseguiríamos. Não conseguiremos, porque isso só no céu, quando Jesus nos arrebatar e nós formos morar com Ele. Mas infelizmente aqui na Terra, cada dia nós temos que mortificar a nossa velha carne e deixar que o Espírito Santo flua em nossa vida. É, eu queria agora ler com vocês um versículo que se encontra em 1 Pedro 14:15. Desculpe, acho que é 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 e 15. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, aqui a gente pode ver que o apóstolo Pedro falando, né, recomenda que nós andemos em obediência a Cristo, obediência à sua palavra, e recomenda que nós andamos em santidade com Ele. Ou seja, sede santos, porque ele é santo. Ou seja, ele recomenda que nós, como cristãos regenerados, cristãos que reconhecem a Cristo como seu Salvador, passem a ter uma conduta que agrada a Deus, ou seja, uma vida em santidade.
Isso aqui é uma recomendação que o pastor Pedro fala na sua carta. Ou seja, que nós possamos ser como Cristo, andar em santidade igual a ele andou. Agora, para finalizar, eu queria ler com vocês Hebreus 12, 14. Que fala assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui a gente vê o escritor de Hebreus falando da importância de nós nos santificarmos. Porque sem nos santificar, nós não veremos a Deus. Por que nós veremos? Porque não andamos em uma vida de santidade, uma vida que agrada a Deus. Então essa é uma coisa que um cristão deve ter em mente. Ou seja, eu devo me abster dessas coisas, eu preciso andar em santidade. Eu preciso andar em comunhão com Deus. Eu preciso fazer a obra que agrade a Ele. Porque só assim, porque assim Deus se agradará de mim. Porque assim eu crescerei espiritualmente. Eu poderei ter experiências maiores com Deus. Que nós possamos ter em mente isso. Que sem santificação nós não veremos a Deus. Porque é necessário que nos santifiquemos, que nós andemos em comunhão com Cristo. Porque só assim podemos experimentar da sua maravilhosa glória, de ter maravilhosas experiências com Ele. Então, que nós possamos ter isso em mente, né? Da importância da santificação em nossa vida. Agora eu quero ler com vocês um breve texto que diz assim: A santificação é um processo contínuo de crescimento em direção à santidade. Uma vez que você aceitou a Cristo como seu Salvador, sua salvação está garantida. Mas Deus não concluiu em você, visto que você está vivo. Ele quer que você se torne ainda mais semelhante a Ele. A santificação é obra do Espírito Santo. Por isso, por meio de sua direção, você se torna cada vez mais semelhante a Jesus Cristo a cada dia. A santificação dura a vida inteira. Enquanto você estiver na terra, você nunca será perfeito, mas deve se tornar mais perfeito a cada dia que passa. Deus lhe dá as ferramentas, o manual, que é a Bíblia, o guia, que é o Espírito Santo, e os companheiros, que é a igreja. Você não tem de fazer nada para obter a salvação. Você somente a abraça. É uma dádiva pura e simples. Mas a partir desse momento, Deus espera de você algo. Ele espera que você abandone o seu jeito antigo de viver e cresça na semelhança de Cristo. Essa é a sua parte no plano de Deus. Então, pessoal, que vocês possam meditar nesse estudo da importância da santificação em nossa vida. Porque que nós possamos deixar nosso velho eu, nossa velha carne, deixar mortificar as paixões humanas e buscar uma vida que agrada a Deus. Para fazer a obra que agrada a Deus. Ter uma vida e práticas que agradam a Deus. Que Deus nos deixou na sua palavra. Antes de terminar o vídeo, eu queria orar com vocês agora. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, que o Senhor nos transmitiu hoje, Deus. Ó, Deus, que possamos, Senhor, a cada dia viver em santidade contigo, Deus. Porque sem santidade, Deus, ninguém verá o Senhor, Deus. Ó, Deus, nos ajuda, Deus, a cada dia, Deus, a mortificar o nosso eu, Deus, a nossa carne, Deus. E buscar, Deus, a viver uma vida, Deus, que agrade a Ti, Senhor. Uma vida, Deus, que o Senhor deixou para nós, Deus, na Tua palavra, Deus. Uma vida, Deus, que o Senhor tem prazer de nos ajudar, Deus. Ó, Deus, é difícil, Deus, mortificar nossa carne, Deus, deixar nossas velhas paixões humanas, Deus, mas o Senhor pede, Senhor, Deus, isso, Deus. O Senhor exige de nós isso, Deus. Ó, Deus, que o Senhor possa, Deus, nos moldar, Deus, possa nos ajudar, Deus, a caminhar contigo, Deus. Nos ajuda, Deus, nas orações, Deus, na palavra, Deus, a se tornar como o Senhor, Deus, a semelhante como o Senhor, Deus, porque o Senhor é santo, Deus. E o Senhor pede isso de nós, Deus, porque o Senhor fala, Deus, sede santo, Deus, como eu sou santo, Deus. Ó, Deus, nos ajuda, Deus, nisso, Deus. É difícil, Deus, mas creamos, Deus, que contigo, Deus, tudo podemos, Deus. O Senhor pode nos ajudar, Deus. Nos ajuda, Deus. Molde, Deus, o nosso caráter em Ti, Deus. Que a cada dia, Senhor, Deus, possamos, Senhor, Deus, mortificar o nosso velho eu, Deus. E deixar que o Senhor cresça em nossa vida, Deus. Mudando o nosso caráter, Deus. É isso que eu te peço, Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus. Que essa palavra possa ruminar no nosso coração, Deus. No nosso entendimento, Deus. Abençoa, Deus, grandemente, Deus. Que nós possamos mudar, Senhor, o nosso jeito de pensar, Deus. Nosso caráter, Deus. E possamos deixar, Senhor, Deus, moldar, Senhor, pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, obrigado, Senhor, obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Antes de terminar o vídeo, eu vou deixar para vocês umas perguntinhas para vocês responderem
aí embaixo na descrição. Responda para você mesmo. Olhe e analise com calma. E responda para você mesmo. Desejo para vocês um ótimo dia. Que Deus possa abençoar grandemente o dia de vocês hoje. Não sei se é de manhã, se é de noite, mas que Deus possa abençoar a sua vida. É, então, até. Fique com Deus e até a próxima oportunidade.